Estamos aqui novamente falando sobre avaliação postural, né? Essa é a parte 3, ou aula 3, ou parte 2, aula 2. Chamem como quiser. A gente vai ter aqui quase uma hora de aula. Meu Deus do céu. Então, deixando minha cara mais pequenininha aqui, né, de cantinho, a gente vai falar sobre a avaliação postural estática. A avaliação postural estática analisa o corpo em uma posição fixa em relação à gravidade, geralmente em pé, podendo também ser realizada na posição sentada. A gente pode usar aí o fio de prumo, por exemplo, para poder avaliar o indivíduo dessa forma. O objetivo é verificar o alinhamento das estruturas esqueléticas em relação à linha de gravidade e identificar possíveis desalinhamentos ou desequilíbrios musculares que podem comprometer a postura ao longo do tempo. Embora seja um dos principais métodos de análise postural, a avaliação estática isoladamente não fornece todas as informações relacionadas ao eixo postural global, tá bom? Por isso que não adianta você ficar pedindo uma foto, né, de frente, de lado, de costas, apenas para o seu aluno e falar que aquilo ali é uma avaliação postural completa, tá? Nós temos aqui, deixa eu pegar meu apontadorzinho a laser, vocês estão vendo aqui, ó que bonitinho. Vocês têm aqui o fio de prumo em vermelho, tá, para ser mais fácil identificado. A gente está com ele passando no centro da cabeça e o nariz e o queixo estão alinhados. Bacana, legal. A gente desce no meio do peito, vai para o umbigo e já começa a notar que é uma lateralização. Ele não tem uma centralidade exata. A gente vai descendo e percebe também que os joelhos estão com uma diferença, né, entre o fio de prumo. E aí a gente olha os pés, né, nada aqui. A modelo de lado, ela apresenta só uma anteriorização da cabeça, né, com o fio de prumo passando entre orelha, cabeça do ombro, cotovelo, cabeça do fêmur, joelho e maléolo, né, ou tornozelo aí, identificando protusão de ombro, protusão de abdômen, hiperlordose, certo? E posteriormente a gente passa o fio de prumo. Em grande parte das vezes a gente não vai acentuar ele, não vai acertar ele diretamente na cabeça, mas sim na linha que faz uma cruz, né, no caso, da pelve com a lombar, tá? Pra gente ter uma exatidão maior. E aí a gente vai conseguir identificar se a pessoa tem lateralização da cabeça, o desnível dos ombros, né? A alteração da pelve, dos joelhos, tá? E tudo isso a gente consegue ver pelo fio de prumo. Lógico, também pode ser utilizado aí o cinetógrafo, que é bem mais fácil de você detalhar, tá bom? Mas já tem uma ciência aí do que é para ser visto, tá? Não, só que lembrando, não dá para você pedir uma foto de costas e uma de frente e duas, né, de lado, né, esquerda e direita, porque não vai ser uma avaliação completa. Mas dependendo do caso, é melhor do que nada, tá? Quando a gente vai para a vista anterior, o que a gente precisa notar? Alinhamento da cabeça, diferença entre a altura de orelha e olhos, tá? Horizontalização das escápulas. Lembrando, escápula, a parte do acrômio, ela tem que estar mais elevada do que a parte do manúbrio, tá? Ela tem uma inclinaçãozinha, ela não é reta. A altura dos ombros, né? A diferença na altura dos mamilos ou dos seios. Sempre eu bato nessa tecla com algumas meninas em relação à colocação de prótese. Por quê? Você tem ali uma escoliose. Você está gordinha e tem uma escoliose. Você vai emagrecer. Você vai perder gordura e o seio é gordura. Você vai perder gordura no seio. Ele vai diminuir e você vai botar na cabeça de colocar uma prótese, né? Tudo bem, muito obrigado. Coloque. Mas a gente tem que ajustar a escoliose primeiro. Por mais que o cirurgião plástico vai fazer medição entre clavícula, entre o ângulo intercostal e externo-costal, né, a centralidade do externo, se você tiver uma escoliose, na hora que você consertar a escoliose,
o seio, a prótese vai ficar alterada. Por isso que a gente tem que olhar a diferença de altura do mamilo e do seio normal. E tem que olhar o alinhamento da coluna. Por quê? Se não ajeitar um problema postural primeiro, o problema estético, que seria consertado ali com a colocação de prótese, vai dar ruim. Então a gente precisa ter essa noção em primeiro lugar. Tá? A centralidade do umbigo, certo? O nível entre as E e AS, que é espinhas ilíacas anterosuperiores, que são os ossinhos do quadril, certo? A rotação das patelas e o alinhamento dos joelhos, tá? Em relação ao alinhamento do quadril, né, da cabeça do fêmur, e a projeção e posição dos pés. E isso é apenas na vista anterior. Na vista lateral, a gente tem a posição da cabeça, né, o alinhamento dos ombros, a acentuação ou redução das curvaturas fisiológicas da coluna, com a gente podendo ver aí uma acentuação da lordose, né, virando uma hiperlordose ou apenas uma acentuação da curvatura lordótica, ou uma hipercifose, uma retificação cifótica e por aí vai. A posição da pelve com a inclinação, rotação e torção dela, né, dependendo da situação que a gente vê. A projeção do tronco e o alinhamento dos joelhos, ok? Isso na vista lateral, tá bom? E na vista posterior, a gente pode observar aí a rotação, a inclinação da cabeça. Muitas das vezes a gente consegue ver um taio, né, um corte na cervical de alguns homens. A gente consegue ver uma orelha e a outra não, tá? Nessa rotação e inclinação da cabeça. A posição dos ombros, identificando aí também parte de uma depressão escapular, de um tilt escapular, de um alamento escapular, ou simplesmente da escoliose. A inclinação ou torção ou rotação da pelve, a lateralidade do tronco, nem sempre você vai ter uma escoliose. Às vezes o seu quadril está aqui e os seus ombros estão indo para a direita, tá? Nem sempre você tem só uma escoliose, né? Às vezes você está meio pendendo para o lado, tá? A rotação dos joelhos e das tíbias e a posição dos pés, né? Que aí é mais fácil verificar o calcanhar e o tendão calcâneo, né? Visualizando assim o retropé, tá? E a avaliação postural dinâmica, que é o que realmente nos interessa para fechar um diagnóstico completo. Não dá, como eu falei para vocês, não dá para fazer apenas avaliação postural estática, tá? Ela precisa ser em conjunto com o movimento, porque senão você não tem um relatório completo de como está sendo feito, o que está acontecendo nesse físico, tá? Então nós temos aí, primeira coisa, observa-se como músculos e articulações se organizam durante o movimento, permite identificar compensações, desalinhamentos e desequilíbrios musculares, auxilia na identificação de fatores que podem comprometer a saúde articular ou a performance e complementa a avaliação estática, contribuindo para uma compreensão mais completa do padrão postural do indivíduo. E é assim que a gente vai fechar um diagnóstico completo, tá? A pessoa tem uma escoliose, ela está com uma escoliose ali, mas ela não tem alteração no joelho, ela não tem alteração na pelve, ela tem uma escoliose. O porquê está sendo causado aquilo ali? Algo tem. E com isso a gente consegue identificar também na avaliação dinâmica, sem esquecer que ela vai nos dar uma anamnese completinha do que ela faz durante o dia. Se ela trabalha sentada, se ela trabalha em pé, se o trabalho dela é um trabalho muito ativo ou pouco ativo, né? Então tudo isso vai ser condizente também à avaliação. Quando a gente pega algumas fotos, né, em movimento, a gente pretende pelo menos, né, verificar o movimento, né, de uma estrutura principal em conjunto das outras, tá? Então eu peço que a pessoa levante os braços acima da cabeça. Com isso eu consigo ver como que se comporta a musculatura de peitoral, de serrate anterior, como se comporta o padrão escapular durante o movimento, consigo notar se há uma compensação lombar
durante esse movimento por conta de uma tensão exagerada no dorsal, se isso contribui também para uma hiperextensão do joelho dinâmica, tá? Às vezes a pessoa fica em pé, bonitinho, não tem nada, só que ela se movimenta, ela mostra um desvio. E geralmente esses são os desvios escondidos, tá? Camuflados. Eu também posso visualizar ela posteriormente, e depois eu vou comentar uma coisa sobre questão de físico, né? Que é as escápulas. A gente consegue notar a alteração dela na borda superior e inferior com a simples retração ou abdução delas, tá? Se nós temos aí um movimento completo ou muito parcial de determinado local, tá? E se contribui para alguma tensão exagerada no trapézio superior, por exemplo, né? Ou até mesmo no grande dorsal, tá? Visualizar também sempre, né, de forma posterior, porque a gente consegue ver a movimentação de rotação. Jesus amado, o que é isso? Rotação lateral da escápula, tá? Que isso também acaba sendo muito predisposto a excessos de movimento, tá? Só que lógico, isso aqui é em movimento, eu estou vendo apenas a parte superior. É lógico que não. Lógico que não. A gente está vendo movimento de superior afetando a parte inferior. A gente também consegue notar alterações de joelho, quadril e pés. Cara, é bizarro e quanto o corpo ele é interligado. É muito. É muito interligado. Às vezes você não tem nenhuma alteração do seu quadril, ele está alinhadinho, bonitinho, olha como está alinhadinho. Aí de repente ele aumenta e ele fica um pouquinho torto esse quadril, entende? Então é muito o desvio postural, a avaliação postural, ela é muito e ela deve ser muito globalizada e não regionalizada. Tanto que algumas posições devem ser feitas em excesso, né? Como a busca, né, pelos pés com as mãos sentadas, né? Sentado com o pé para frente aqui no caso, né? Fazendo o teste de Wells, que é aquele teste do banco. Então a gente consegue ver um ritmo lombopélvico completo, né? Alguma homogeneidade da coluna torácica e alguma flexibilidade dos inferiores, tá? Também temos necessidade de ver se tem uma acentuação de um encurtamento dos adutores, né? Se tem alguma interferência na coluna torácica, aqui no caso, né? A coluna vertebral inteira. E também se há alterações que influenciem na flexão e extensão do joelho deitada em decúbito. Tá? A gente consegue notar alterações principalmente aqui na coluna vertebral, tá? Por conta de uma simples flexão do joelho. Então tudo isso daqui, ele me diz o que está acontecendo. E com essa análise de movimentos de ombro, braços inferiores, nós temos alterações no padrão de movimento e de contração muscular, né? Dorsais tensionados aumentam a depressão da escápula, aumentam a acentuação da curvatura lordótica ali na lombar, tá? Peitorais encurtados, né? Colocam o ombro para frente juntamente com um encurtamento secundário do bíceps, né? Lembrando que o bíceps ele é um músculo que ele atua na rotação interna, né, do húmero, que também vai estar encurtado e vai contribuir com isso, tá? A gente consegue analisar também assimetrias de volume muscular, principalmente o cara tá com o braço só para baixo, beleza, você não tá conseguindo ver a alteração no dorsal dele, tá bonitinho, só que quando ele levanta o braço para cima da cabeça, ele tem uma bola de grande dorsal bem hipertrofiada e do outro lado ele tem uma linha, é um V, né? Não é aquele grande dorsal do Dorian Yates, por exemplo. De um lado é Dorian Yates, do outro é Felipe Franco.
Entendeu? É coisa mais ou menos assim. Então, a gente só consegue realmente notar quando há movimento, entende? E essas assimetrias de volume muscular, a gente consegue, em alguns momentos, a gente só consegue ver em movimento, tá? As compensações geradas por tensões musculares durante o movimento também, né, que é esse exemplo, que pode cair como esse exemplo, tá? Tanto que você pode ver uma compensação gerada em bíceps, por exemplo. Né? Quando você contrai de um lado, ele é um pouco mais alongado do que o outro, certo? Alterações de centralidade e projeção da pelve. Às vezes você tem a pelve alinhada, só que você levanta o braço acima da cabeça, um lado levantou e o outro ficou normal. Entende? Então, isso é uma alteração em movimento. Diferenças no nível entre espinhas ilíacas antero-superiores e espinhas ilíacas póstero-superiores. Tá? Extensão ou flexão excessiva dos joelhos, né? Como que é o caso que eu falei sobre levantar o braço acima da cabeça, acentuar a curvatura lombar e acentuar a extensão do joelho. Tá? E rotações de pelve e joelho, em alguns casos, dos pés. Né? Às vezes seu pé, você vai agachar, por exemplo, né, lembrando disso, você vai agachar e você vai fazer aquele clássico cachorro cagando, né, aquela retroversão pélvica. Aí você nota que o pé dá uma giradinha para dentro, né, o tornozelo, o calcanhar, ele vai um pouquinho para dentro, né, para ele acomodar o movimento do agachamento. Ele não fica fixo, ele gira. Lembrando que há movimentos ali de tíbia e fêmur que fazem rotação, tá? Então, tudo isso a gente analisa em movimento, não é apenas de forma estática, tá? O clássico vídeo da pessoa agachando para você ver como ela agacha, ela já te mostra muita compensação que pode ser corrigida com alongamento e mobilização, fora outros exercícios de fortalecimento, tá? E a análise dos movimentos em decúbito e sentado. O que a gente procura sempre ver? Alteração na posição da cabeça, acentuação ou redução de curvatura fisiológica da coluna, principalmente quando a pessoa deita de barriga para baixo, flexiona o joelho, se ela tiver um reto femoral encurtado, dependendo da posição e porção, ela faz uma acentuação da hiperlordose, uma acentuação da curvatura lordótica lombar. Tá? A projeção ou recuo do tronco e da pelve, dependendo do encurtamento, né, como que é o caso de você estar sentado, e alcançar os pés ali com as pernas estendidas. Às vezes, você não senta em cima dos ossos do quadril, e sim na lombar. Dependendo do encurtamento, o ritmo lombopélvico é muito alterado. Tá? As alterações na posição de joelhos e pés, né, que também podem ocorrer dependendo da posição que você vai ficar sentado, encurtamentos musculares de adutores, isquios tibiais, quadríceps, panturrilhas e rotadores do quadril. Se não me engano, tem uma pisadinha aí chamada de... como que é? Andar de pato, né? Que a pessoa coloca os pezinhos para fora, né? Fica meio 10 para as duas. Aquilo ali nada mais é do que uma visualização de uma síndrome de piriforme, que é muito provável que seja uma síndrome de piriforme, né? Então a gente consegue detalhar muita coisa, não apenas com a pessoa parada, mas também andando, por exemplo, tá? E tensões nos paravertebrais e ao longo da coluna. Isso aí não é difícil de se ver, né? Até porque, dependendo da posição que a pessoa trabalha, essa tensão de paravertebrais aí ao longo da coluna vai ser muito nítida, né? E também algumas profissões, né, como questão dos militares terem aí uma retificação torácica devido à posição de sentido, né? E também a gente vai conseguir notar posições, né, possíveis fraquezas musculares associadas, né? Geralmente a gente vê muita debilidade, principalmente em glúteo, em estabilizar o quadril, tá? Por conta de um encurtamento bobo, muito bobo do ilho-psoas, tá? E os objetivos a serem analisados em toda avaliação é
identificar padrões alterados de movimento, clássico, preciso e essencial. Avaliar a mobilidade e sinergia articular, não é apenas saber se você tem flexibilidade ou não, é saber se você realmente vai ter possibilidade de ter uma boa flexibilidade com o alinhamento correto da articulação. Corrigir e equilibrar cadeias musculares e rotas de movimento, né? Alguns estudos aí, como do Thomas Myers, né? Do Bricot, que já são entre cadeias musculares, né? São trilhos anatômicos, são segmentos do corpo que fazem interligação do mindinho do dedo até o topo da cabeça, tá? Qual vai ser um dos principais objetivos também? Aplicar estratégias de alongamento, mobilização e fortalecimento. Por exemplo, eu não vou alongar o posterior de coxa, que é extremamente alongado. Não tem necessidade. Se a pessoa consegue botar o pé na cabeça em pé sem flexionar os joelhos, para que inferno eu vou alongar o posterior de coxa? O máximo que eu vou fazer ali é uma manutenção do alongamento, e olhe lá. Se ele tem um encurtamento severo do bíceps, eu tenho que agir com uma estratégia muito mais fixa e firme naquele bíceps ali para que ele possa soltar. Mobilização de articulações que são necessárias. Se eu tenho uma hipermobilidade da articulação do ombro, eu não tenho que mobilizar ela mais ainda, eu tenho que fortalecer, tá? Se eu tenho uma baixa mobilidade do meu quadril, eu tenho que mobilizar mais ainda. E eu tenho que fortalecer a musculatura que está em detrimento, né? Que está com uma redução de força, certo? E, logicamente, promover equilíbrio postural e integração dos movimentos. Ou seja, eu tenho que agachar bonitinho sem ficar curvando a minha coluninha lombar, sem ficar parecendo um cachorro cagando, tá? Isso aí são detalhes que fazem uma diferença muito grande no curto prazo para o longo prazo e na qualidade de vida, e também pelo tempo que a pessoa vai se exercitar com você e com ela mesma, tá bom? E por aqui a gente chegou ao fim, mas eu deixo para vocês primeiro a frase mais célebre desse trabalho todo, né, que é da doutora Shirley Sharma, né? Os olhos não veem aquilo que a mente não conhece. É mais ou menos parafraseando, né? Mas é exatamente isso. Vocês têm que conhecer, estudar o conceito para que vocês possam ter uma visualização muito maior. Não é apenas jogar um software de IA, né, um software no computador, um prompt de IA, que vão te dar uma avaliação. Não é apenas olhar 4 fotos e tentar entender o que está acontecendo. É muito mais trabalhoso do que isso, certo? Então, eu vou aumentar minha cabeça aqui agora, que eu joguei a doutora lá pro lado, e vou agradecer vocês por todo esse tempo junto comigo e essa paciência de estarem no grupo comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter contribuído para alguma coisa na vida profissional de vocês. Agradeço de coração, um beijo no coração e um bom dia para todos vocês. Nossa, eu falo demais, hein? Credo. Nós!